Que Deus abençoe toda a igreja. Boa noite a todos. Estamos em mais um conselho pastoral. Sempre às terças-feiras estamos aqui no YouTube falando com a igreja, orientando e ajudando, aconselhando. Bom, hoje vamos falar sobre controle de natalidade. Conforme nós cremos, conforme a mensagem explica, e é um assunto bastante polêmico, pois nos dias do profeta, irmão Branham, ele fala que a maioria dos casos de entrevista que ele tinha com os irmãos era em torno da família, ou seja, controle de natalidade e convivência no lar. Bom, nós temos aqui, eu vou tomar as escrituras aqui em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, não tem como você falar sobre família sem trazer a 1 Coríntios capítulo 7. Nós vamos ler aqui do versículo 7, veja bem, ao versículo 10. Assim está escrito: porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo. O apóstolo Paulo dizendo: mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficasse como eu. Mas, se não podem conter-se, case-se, porque é melhor casar do que arder. Toda a vida aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Vamos completar o verso 11. Mas se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não a deixe, que o marido não deixe a mulher. Isso aqui são os conselhos divinos com relação à vida familiar. Bom, meus irmãos, eu creio que antes de qualquer coisa, todo jovem, toda moça, todo rapaz, automaticamente eles estão se preparando para um futuro lar. Não tem como não ser assim. O rapaz se forma e a moça também se prepara e termina no casamento e dali nascendo uma família. Vem os filhos. Agora, o apóstolo Paulo, ele diz aqui, inclusive nos seus dias, você vê que os problemas de hoje são os mesmos de ontem. Os problemas de ontem são os mesmos de hoje. Por isso você vê que tudo que Paulo fala aqui nos seus dias, na era apostólica, você observa que acontece o mesmo hoje. Eu sempre estou lendo aqui para a igreja o versículo 28 de 1 Coríntios capítulo 7. Onde ele diz assim: mas se te casares não pecas, e se a virgem se casar não peca, todavia os tais terão tribulações na carne. E eu queria poupar-vos. Isso aqui não pode apartar-se da sua mente, seu coração, dos nossos corações, nós que somos casados. Temos que entender claramente que essa foi uma decisão minha, uma decisão sua, casar. Agora, Paulo disse: todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Então, claro, se nós decidimos casar, então temos também que entender que foi uma decisão nossa, e essa tribulação que Paulo fala, que nós teríamos ela na carne, é inevitável. Então não adianta o casal
achar que a separação vai ser a solução. Não vai, porque o voto matrimonial é até que a morte o separe, não é que há até que tal e tal coisa aconteça, não, até que a morte o separe. Então os casos são casos bastante polêmicos e nós estamos aí com um caso preocupante aqui, principalmente no Evangelho, que uma grande parte dos que estão se divorciando são evangélicos. E até mesmo pessoas dentro que conhecem a mensagem do profeta estão se divorciando. Quer dizer, é triste a gente ver isso. E isso traz uma forte preocupação sobre nós, pastores. O que fazer para evitar e manter a igreja sólida e o lar feliz, que é a coluna dorsal de uma nação e da igreja é a família. Se a família fracassa, a vida espiritual fracassa. Agora, preparar nossa juventude para casar, isso é dever nosso, pastores, ter reuniões com jovens. Como agora mesmo nós vamos ter uma nacional. Já estamos selecionando os palestrantes que têm facilidade nesta área da juventude para palestrar com eles, esperando eles terem mais tarde casamento feliz, excelentes escolhas e lar bem estabilizado. Esse é o objetivo de tudo, pastor. Agora aqui, quando Paulo diz, os tais terão tribulações na carne, Paulo chegou a dizer assim, eu queria poupar-vos. Quer dizer, eu queria poupar vocês, mas é um direito, e aqui ele mostra. Versículo 7 do capítulo 7. Porque eu queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Então, Paulo decidiu não casar, foi uma decisão dele, porque enxergando ele essa tribulação que teria na carne se ele assumisse o compromisso matrimonial. Ele evitou, pois o ministério dele foi um ministério especial e o evangelho aos gentios foi confiado a Paulo, e Paulo foi um apóstolo por excelência, reconhecido pelos demais apóstolos, pela profundidade de experiência com Deus que ele tinha, que ele teve. E, no entanto, ele falou com muita propriedade o evangelho aos gentios. Deus confiou a ele. Portanto, seu ministério, a maior parte das cartas foram escritas por ele. E vocês observem que a doutrina que Paulo traz aqui para o lar, para a família, você vê que para nós não é diferente. Parece que ele está falando pessoalmente, e dá a impressão que a gente está na era primitiva, porque vê os problemas idênticos. Então, o que é já foi. Então não há nada novo sobre a terra. Vamos aqui. Ele disse, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que eles é bom ficarem como eu. Mas se não pode conter-se, casem-se. Aí Paulo vem dar o seu conselho aqui, melhor casar do que viver abrasado. Claro, então o casamento para evitar a prostituição, para isso Deus constituiu o casamento. E falando sobre esse assunto, vem aí, hoje em nossos dias, antigamente, a mulher que gerava vários filhos era elogiada, reverenciada, divulgada, devido ao número de filhos que ela criou, que aquele casal criou. Então, era um elogio, era uma referência. Por isso você vê Ana,
se esforçando diante de Deus para ter um filho, porque era um opróbrio a mulher não criar. Você vê que os dias ficaram tão difíceis hoje, que hoje, devido à situação que está o mundo, hoje é o contrário. Lá dentro da alma diz, graças a Deus que ela não teve filho. Por quê? Justamente para não sofrer essa tribulação que Paulo adverte aqui. Mas o evangelho não mudou, continua sendo o mesmo, e a igreja hoje tem que ser a primitiva. É uma extensão da igreja primitiva. Então, se lá nos dias de Paulo elas eram elogiadas, reverenciadas pelo número de filhos que tinham, casal, hoje tem que ser a mesma coisa. Aqui o nosso profeta, inclusive eu creio que esta mensagem, nós não temos ela aqui em português, deixa eu ver se tem. Sim, perguntas e respostas. Pregada em 16/5/1954. Aqui mostra o irmão Brano, nosso profeta, corrigindo em nossos dias. Ora, procuraram para o profeta o que ele falaria sobre o controle de natalidade. Ele disse, eu sou contra. Eu sou contra. Portanto, ele diz aqui, um bebê é um bebê quando ele é formado. Ali, o primeiro germe, no ventre da mãe. É um bebê. Aí ele diz, sou firmemente contra o controle de natalidade. Entendem? Sim, Senhor. Pois é tão danoso tirar a vida de um bebezinho que não tem 2 meses de idade, tanto quanto puxar uma pistola e atirar num homem, matando a sangue frio. Então ele mostra que é um crime. Ele mostra que tanto faz você matar um bebê de 2 anos abortado, do que você pegar uma arma e atirar em alguém a sangue frio, matar aquele semelhante a sangue frio. Então ele diz, eu sou contra o controle da natalidade. Em seguida ele diz, o que Deus envia, Deus cuida. É um desafio. E também o profeta corrige casos que ele viu e que acontece também no nosso meio, inclusive é tão sério isso aqui. Olha, isso aqui é uma advertência nesse conselho, quero mostrar isso aqui. Deixa eu ver o nome da mensagem. E está aqui, Deus aperfeiçoando sua igreja. Foi pregada daqui a cidade lá norte-americana, em 4/12/1954. Deus aperfeiçoando a sua igreja. Aqui o profeta diz, eles criticam um homem que tem 4 ou 5, 6, 7 filhos. Ele é criticado. Até agora, entre nós, não vamos generalizar, mas a gente percebe que há esse espírito de controle de natalidade ilícito, ele campeia a igreja. Então cabe a cada eleito discernir-se e resguardar, porque esse mal está sendo quase que um geral nesses dias em que estamos vivendo. Mas Elias diz aqui, eles criticam um homem que tem 4 ou 5, 6, 7 filhos. Pensa, eles pensam que isso é uma desgraça, mas não é. O homem que tem
5, 6, 7 filhos, lá na era primitiva, como também no Velho Testamento, ele era altamente reconhecido, respeitado e, inclusive, acreditado ao ver a capacidade, a qualidade de manter uma família numerosa e abençoada. Mas agora o profeta diz assim: essas críticas é uma desgraça, é algo errado. Não era assim lá nas eras primitivas, não era assim no Velho Testamento. Portanto, nós temos um caso aqui de controle de natalidade praticada, que Deus matou esse homem. Deixa eu até ver aqui as escrituras. É tão importante que está aqui, ó, Gênesis capítulo 38, versículos 7 ao 10. Mostra esse controle de natalidade entristecendo o Espírito Santo. Quero ler as escrituras. Veja bem, Gênesis 38, verso 7 a 10. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher de teu irmão, casa-te com ela, suscita descendência a seu irmão. Onã, porém, soube que essa descendência não era de ser para ele, e que aconteceu que quando possuía sua mulher, ou seja, a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra. Para que? Então diz assim, para que o fazia? Para que o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então, aqui está uma situação de controle de natalidade e Deus matou. Justamente pela prática em que estavam para não trazer vida. Olha, essa é uma situação bastante difícil. O profeta, inclusive, pediu para conversar com ele em particular sobre esses assuntos. Mas nós estamos abordando aqui justamente explicando que há uma maneira certa de ter o controle de natalidade e não usar as maneiras erradas. Nós temos aqui o testemunho de um milagre. Isso está na mensagem está aqui. Foi pregado justamente nos Estados Unidos, o sermão pregado em, não dá o nome aqui, mas dá a data, foi pregado em 7/12 de 53. Aqui o profeta fala de um milagre que aconteceu. Um casal com a criança que era aleijada, tinha os pés tortos, e Deus mostrou ao profeta o porquê que aquela criança era deficiente. Vou ler aqui. Um bebezinho com os pés virados se aproximou. Aí ele diz assim: você se lembra dos pequenos pés para fora, assim? Ele tinha os pés tortos para fora, assim, aleijado. Eu vi na visão o que tinha causado aquilo. O que tinha acontecido. Coloquei o bebezinho para um lado e perguntei aos pais em segredo sobre aquilo que eles estavam fazendo na linha do controle de natalidade e coisas que não eram corretas. Então eu falei com eles em particular. O profeta conversou com eles em particular. E então perguntei se eles fariam
uma determinada coisa e eles disseram que faria. Aliás, disseram que faria. E eu disse: tira o aparelho do bebê. Aí o que aconteceu? O bebê andou normalmente, foi curado na hora. Portanto, o título da mensagem está aqui: sobre a tua palavra. O que era a origem? Era justamente um controle de natalidade errado que os pais estavam praticando. Estava a criança aleijada, mas quando se pôs diante do profeta, ali Deus entrou em cena. Deus entrou em cena. E o menino ficou bom. Ficou perfeito. Agora, casos semelhantes, se não tiver cuidado, pode ocorrer. Há um controle de natalidade, que são os períodos férteis e não fértil da mulher. Então, nesse caso, eu aconselho: não pratique o controle de natalidade sem consultar o seu pastor, para que não ocorra de ter uma situação como essa que nós acabamos de ler, uma criança aleijada, sofrendo por culpa de uma prática errada dos pais em casa, com relação ao controle de natalidade. Por que o irmão Branham pediu entrevista com os casais? Então, existe aí os conselhos médicos, e o conselho médico é diferente, porque se o médico diz que a esposa não pode mais criar, você tem que obedecer o conselho médico. E mesmo assim, Deus quer ver em teu coração o desejo de ser pai e quantos filhos Deus te enviar para você cuidar. Mas nós temos o conselho médico, como acabei de falar, e também o seu pastor, onde você deveria, antes de manter, ou seja, praticar esse controle, você consultar o seu pastor. O profeta diz que ele tem 2 dinheiros: a altura e a graça, para te orientar nesses momentos que questão mesmo de saúde e essa questão do controle de natalidade. Agora, o que está acontecendo hoje, que o profeta inclusive condena, são justamente as mães que carregam dentro delas o dom da maternidade, o amor, o desejo de ser mãe. E como a criança dá muito trabalho, o que está acontecendo? Então estão fazendo assim, estão desabafando esse desejo materno usando animais, cachorrinho de estimação, trata como criança e dá o amor de uma mãe a um animal. Isso é um pecado. Eu creio que a maternidade, o dom materno, deva ser direcionado a filhos e não a animais. Mas aí entra o que Paulo diz: os tais terão tribulação na carne. Se não tomarmos cuidado, esse espírito toma conta da igreja. Jovens casam-se e já sai alguém ali dizendo: você já preparou seus anticoncepcional? Você vai criar tão rápido assim? Você vai mudar toda a forma do seu corpo? Olha, isso aí é um crime. Você, mãe idosa, Paulo disse que as mulheres idosas deveriam ser conselheiras das mais novas e não maus conselheiros, más conselheiras. Então eu creio que se a moça casa o rapaz, que tem dentro dele a coragem, a honra de ser pai, e se a moça casa, ela carrega também na sua alma, no seu coração, o dom da maternidade. Então não é por uma questão de desabafo físico que estão se casando,
mas também por trás disso tem que haver a paternidade e a maternidade. Então, você pode notar que os animais, eles têm seus períodos e eles criam, e as mães dedicam aos filhotes, e tudo isso. Então, nós somos animal, simplesmente somos racionais, quer dizer, nós temos a inteligência, somos filhos de Deus. É a criação máxima. E o que está acontecendo é isso, é que, não generalizando, mas uma boa parte, e se não tomar cuidado, isso acontece dentro da igreja, e o pastor que não orienta e não se dedica em colocar seu rebanho em linha com a palavra, vai responder ele com o rebanho, com tudo. Portanto, é muita seriedade, é muito sério a responsabilidade que pesa sobre um pastor. Agora, finalizando aqui nosso conselho, eu quero dizer, consulte seu pastor, o tempo não permite nós aprofundar mais no assunto, e não fuja da realidade da criação dos filhos. Vai ter tribulação? Vai. Quantos Deus te enviar? Agora, o controle de natalidade, existe os períodos férteis da mulher e não fértil. E aí você consulta com seu pastor, ele vai te orientar e vocês podem manter um equilíbrio sem ferir a vida. Pois ele diz aqui, abortar uma criança, olha aí, não é diferente de pegar uma pistola e matar alguém a sangue frio. Isso é muito sério. E o aborto, nada sem conselho médico, nada sem consulta médica. Há casos que realmente tem que acontecer porque o médico avisou, não pode. Então é questão da medicina e você tem que estar por trás do conselho médico. Nós não somos ignorantes de forma nenhuma, mas a maioria, uma grande parte dos controles de natalidade, o motivo é vaidade. O motivo é, você vai deformar seu corpo, você não vai ter liberdade para viajar, você vai ter que estar carregando essa criança. Você não tem condições de ir para as festas, porque a criança não deixa. Você vai ser privada de várias liberdades, porque uma criança prende os pais. Tá vendo? Aí vai lá, aí o que acontece? Pratica o controle de natalidade sem conselho médico, e aquele dom materno que não sai do coração da mãe e nem do coração do pai, o paterno. Aí eles adotam um cachorro, paga caríssimo naquele cachorrinho, e o afeto de pai e de mãe dedica naquele cachorro. Porque aquele você pode largar numa gaiola, ou num local qualquer, até mesmo num canil, não é isto? E sair livremente para seus passeios. Aí sim, você mexeu numa área da vida que eu, cedo ou mais tarde, você vai responder diante de Deus por isso. Que Deus abençoe. É apenas um conselho que eu estou dando. Consulte seu pastor. Não faça nada assim por sua própria cabeça. E esse pastor também, nós como pastores, nós consultamos assuntos em conjunto. Nós não podemos ser pastores absolutos. O que eu não resolvo, que morra, mas não aceito passar para outro. Tem casos que eu não estou à altura de resolver, mas eu tenho que ter amor pela ovelha e consultar um ministro que possa falar com mais clareza naquele assunto, para não deixar que essa ovelha fique sem assistência. Então você precisa ter essa formação, essa humildade, e não cair num complexo e chega ao ponto. Se eu não consigo resolver, prefiro ver ela toda aí em problema, morrer espiritualmente, não levo para outro. Não pode ser assim.
você se torna uma coisa até difícil de se expressar. Mas que Deus te abençoe e que essas simples palavras possam te ajudar. Deus te abençoe. Senhor Deus, Pai Celestial, sustenta as famílias, os casais, na criação dos filhos, em tudo eu entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.